Nascido na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, no ano de 1938, é escritor, compositor, poeta, publicitário. Na década de 60, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu a magistratura entre os anos 65 e 70, foi professor de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Ciências Jurídicas da URGS ao longo de 12 anos, além de ter lecionado literatura em cursos de preparatórios de vestibular. Como escritor, foi premiado no Brasil, na Espanha, no México, possui diversas publicações literárias, muitas publicações, sendo a poesia seu estilo preferido, com temas que variam do universal ao regionalismo. É autor e editor da coleção Dicionários e recentemente lançou o dicionário Clarice Lispector, obra com tiragem de 40 mil exemplares, que contou com o apoio do Grupo Zafari. No ano 2012, foi patrono da 58ª Feira do Livro da cidade de Porto Alegre. O nosso convidado de hoje é Luiz Coronel. Fique com a gente, pois o Direito e Literatura Especial de hoje está começando agora. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, você acompanha um programa especial com a participação do escritor e poeta Luiz Coronel. Seja bem-vindo ao nosso programa e é uma honra tê-lo aqui nesse programa especial que já está chegando, Direito e Literatura há 8 anos no ar, quase com 300 programas. Esse deve ser o número 290, 291, não sei bem, e o 6º programa especial. Bem-vindo ao nosso programa. 290 programas, eu me integro a esse batalhão, não como coronel, mas como pequeno soldado, né? Como pequeno soldado desse grande batalhão. Que essa aproximação de direito e literatura, aliás, a medicina, o direito deram à literatura grandes personagens na história do Brasil, grandes escritores, né? Porque se lidar com as ciências humanas faz esse mergulho no mundo da palavra. Claro. Porque é do conhecimento da palavra, não estou dizendo surpresa, que surge a nossa capacidade de pensar. Claro. Eu falava com diretores de uma cadeia, de nova cadeia dos sistemas digitais, e eu dizia que surgiu uma geração polegar. E ele me pediu, me cede essa tua criação do nome geração polegar. É verdade. A minha preocupação é que não haja uma depreciação da palavra, mas que haja uma contribuição ao gosto de escrever, porque escrever nos pede uma reflexão sobre a palavra. Quando eu vejo uma pessoa dizer, é legal para tudo, que tal o filme tal? É legal. Que tal a passeata política de ontem? Legal. Que tal o restaurante? Legal. Mas, meu Deus do céu, o vocabulário existe. Saboroso para o restaurante, impactante para a passeata, para o filme correto, emocionante, deslumbrante, péssimo. Ou seja, a dispensabilidade do próprio adjetivo já me mostra uma certa anemia mental na capacidade reflexiva. Além de que o sujeito podia ter algo ilegal também, né? Também podia. Só coisas legais. Essa questão, né, da palavra, né, eu há algum tempo escrevi sobre isso, e que a palavra é pá que lavra, né? E porque quando o primeiro grego foi dar o nome às coisas, né, ele foi dando a partir de si mesmo, né? Então a gente tem até hoje, né? O pé da mesa, o pé direito alto, deitar o cabelo, braça, a medição em palmos, né? Essas coisas, nós, passados tantos anos com a linguagem e tudo, e nós continuamos, até nas outras línguas, né? Em alemão, piscar de olhos é Augenblick, um instante. Um instante. Né? Então essas coisas... As palavras são tão graciosas. Por exemplo, entusiasmo, ter Deus no coração.
Intel's, negócio, negar o ócio. Negar o ócio, claro, claro. Companheiro, que come o mesmo pão, compane. Fidalgo, hijo de algo. Como por trás de uma simples palavra de uso cotidiano, existe uma densa e longa experiência humana. Né? As pessoas comem matambre e não sabem, né? Para matar a fome, matar a hambre. Mas essa experiência, a poesia é a orivesaria da palavra. Porque com ela, tu vai te sentir livre para dar a ela uma dimensão fantástica. Mais do que apenas a nominação das coisas. A poesia vai pegar a imaginação e elevá-la ao plano da fantasia, da metáfora. E a metáfora é muito graciosa, porque eu vou usar aqui Jean Cocteau, né? Ela transforma uma mentira numa verdade luminosa. Se as coisas são neutras, cinzentas, cotidianas, através da parábola, através da lenda, através da metáfora, elas se tornam iluminadas. Eu sempre digo uma metáfora muito tolinha, mas para dar um exemplo, se eu disser, quando apitei a campainha de tua casa, voaram pássaros enlouquecidos. Eu estou falando de uma imensa e desesperada saudade. Claro. Tu sabes de cor e salteado que não voa pássaro nenhum quando tu aperta a campainha, não é? Mas tu não vai recusar essa frase, porque tu sabe que com ela eu estou construindo algo, uma fantasia, um acréscimo que ilumina uma sensação no caso de saudade. Depois, no decorrer do programa, eu não posso deixar de perguntar, eu espero não esquecer, que é por que os veículos de comunicação hoje estão reificando a relação de palavras com coisas, né? Por que o repórter, para falar da fuga das abelhas ou da morte das abelhas, tem que botar uma máscara e entrar no meio das abelhas? Mas eu quero perguntar depois... É muito graciosa a tua observação. Então, por que isso? É aquilo que a gente chama de uma isomorfia. É como se você não permitisse ao telespectador que imaginasse abelhas. Você tem que apresentá-las. Ora, a filosofia não lida com coisas, ele lida como as coisas se dão pela linguagem, né? Não há essa relação direta. Mas eu quero... Como é que estava uma definição de filosofia que eu gostava muito? Que a filosofia vem preencher aquele espaço que ainda não estava determinado pela inteligência. Né? Não é? Exato. E eu quero perguntar, para depois nós voltarmos a esse assunto inexoravelmente, que você foi da magistratura gaúcha e, claro, bem anterior à Constituição. Como foi essa experiência? E já na época você tinha ligações com a poesia, com a literatura? Eu estava no auge do empolgamento de criar os cantos de Gaudêncio, os cantos de Leontina, que ocuparam até os inícios dos anos 70. Eu estava muito vinculado a movimentos de renascimento da cultura gaúcha. Depois houve uma regressão, como sempre. Tu pega, por exemplo, a história da Bossa Nova, ela cumpre seu ciclo, deixa seu legado, e o que vem depois poderá ser ótimo, poderá ser trivial e pequeno. Naquele momento, o Rio Grande do Sul vivia uma espécie de Semana da Arte Moderna de 22 em relação à cultura. Um mosaico esplêndido de músicos, letristas, instrumentistas compareciam, principalmente uruguaiano, e havia um movimento muito rico de renovação da cultura gaúcha. Depois isso desanda. É interessante que os ciclos deixam sua contribuição e abandonam a passarela. Não te parece? Sim. Abandonam a passarela. E o seu legado fica. E assim caminha a humanidade, vamos dizer, com o auxílio do James Dean, né? E assim caminha a humanidade. Aí ficou 5 anos na magistratura. E aí fui casado com uma juíza esplendidamente eficiente, que era Ana Lúcia Paiva, tá? Então coronel. Então, conseguia convivendo com o ofício de juiz dentro de casa, né? vendo o ofício. Acho que o ofício da magistratura é meio confessional o que eu vou dizer, mas se eu tivesse que condenar alguém... É um pouco do caráter desse programa também. Quando condenava, ou quando tinha algumas coisas mais patéticas, eu descosturava a calça, descosturava a gravata, descosturava o relógio,
talvez eu fosse uma pessoa com outro endereço de vida. Não que não procurasse fazer bem aquilo. Acho que na vida a gente tem o dever sagrado de fazer bem o que fizer, desde as pequenas às magníficas atribuições que a vida nos coloca. E acho que, para quem teve... É muito gracioso, eu comentava com um motorista, que quando eu cheguei em Porto Alegre, pulando o trilho de bonde, pensando que dava choque, menino vindo do interior, quando eu fiz o vestibular de Direito, eu preparei de tal forma o vestibular. Eu morava em Bagé e Piratini na campanha. E entre os temas tinha os poemas de Ovídio, o Tristium de Ovídio. E eu cheguei com os Tristium de Ovídio quase de cor. Então, quando distribuíram a prova, os Tristium de Ovídio, eu não demorei 10 minutos, entreguei, porque eu me lembrava do poema. Né? Então, eu me lembro que foi uma experiência muito graciosa essa do direito. Do direito, eu levava num braço o código e no outro braço a obra poética do Fernando Pessoa, que me deixou tonto. Eu, menino, jovenzinho, 19 anos. E com 19 anos para vender as dificuldades da vida, aí vem um ciclo gracioso. Eu comprava livros, sublinhava e imprimia no mimeógrafo. Ia para frente dos cursos de pré-vestibular, olha a Idade Média, olha o Renascimento, olha aí a Inconfidência Mineira, e vendia em mimeógrafo. E um dia o professor Ripoll desceu e disse que o Arno tinha viajado. O professor Arno era um professor brilhante. Tu não quer distrair a turma, guri? Eu tinha 19 anos. E eu subi e fiquei lecionando pré-vestibular muitos anos, o que me obrigou a ler muita história, claro, pelo mínimo para um ofício de não muita profundidade, mas para um ofício didático de uma aprendizagem mínima de pré-vestibular. Ser um pouco enciclopédico não faz mal. Não. E a história, sem conhecimento da história, fica difícil, né? Também, eu não sei por que eu estou com o Jean Cocteau hoje, mas Jean Cocteau disse uma frase muito graciosa. Ele disse que a história é uma verdade que se transforma numa mentira. E a lenda é uma mentira que se transforma numa verdade. Há um pouco de verdade dentro disso tudo, né? Porque tudo estava na minha discussão esses dias sobre revolução, né? Foi. Se eu não tivesse estudado história, eu não teria um conceito preciso do que é a revolução. Né? Claro. Se aplica a palavra revolução a movimentos circunstanciais de permuta de poder entre classes, entre grupos, entre etnias. Rupturas. Mas rupturas superficiais. A revolução é uma ruptura de profundidade. E há outro aspecto que Por isso que se fala em revolução copernicana. Claro. Copérnico. Sim. Por isso que se faz. A ruptura, quer dizer, você passa por uma perspectiva de que a Terra é o centro do universo e agora não é mais. Isso é ruptura. Isso é revolução. Né? Isso é revolução. E é interessante, alguém com mais sapiência, bem mais sapiência que eu teria que me explicar, essa reversão conceitual, a palavra revolução vem de revolver, o que seria para frente. E a palavra tradição vem de transladar, o que seria para trás, e com o tempo elas se transformam, ela ganha uma medida inversa, o significado inverso. Isso é muito gracioso, não é? Claro. E é importante também saber história, porque você lecionou o Teoria Geral do Estado. Sim. E captar, por exemplo, a evolução do Estado moderno. Tem que saber o que é a civitas de Roma, tem que saber a polis grega e tem que saber como o Estado moderno se encaixa, quer dizer, por que ele chama moderno se não havia antigo, quer dizer, esse nó que se dá, né? E a crise do Estado moderno? A crise, né? Mas só para, na sequência, vamos continuar, porque o primeiro bloco se vai e o tempo é o da modernidade. O tempo, né? A invenção moderna, ele passa pela gente ou a gente passa por ele. Bom, o Direito e Literatura faz uma pausa por um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão. É um instante só.